Fala galera, André Benfica na área, estamos em mais um episódio de A Voz do Bombeiro. E nós hoje temos uma voz, a voz, aquela voz que você ainda está ansioso para saber quem é. Sabe quem é? Já adivinhou? Pensa um pouquinho, vou te dar alguns segundos. Ah, você não adivinhou quem é. Então vou mostrar para vocês quem está conosco hoje. Vai dar a voz do bombeiro, deputado Pedro Aihara. Que honra, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Prazer, e nosso. Muito feliz em estar conversando aí com os nossos bombeiros, com os nossos socorristas, com todo mundo da área de urgência e emergência, com todo mundo que está sendo contemplado aí pelo seu podcast. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos pelo pronto atendimento, pela disponibilidade de vir falar conosco. É um prazer imenso ter o senhor e uma importância muito grande para a nossa atividade auxiliar, que é de bombeiro profissional civil, que é de socorrista, essa gama, essa população grande que tem se dedicado em eventos, shoppings, em empresas, para poder desenvolver um bom trabalho. Muito obrigado pela sua presença, viu, deputado? Eu que agradeço. Bacana. Deputado, vamos a algumas perguntas para a gente desenvolver aqui. Gostaria de saber sobre a sua trajetória. Quem é o... Vamos antes do deputado. Quem é o Pedro Aihara? Eu sou mineiro de Belo Horizonte aqui. Eu tô com 32 anos. A minha trajetória de família vem de uma família, minha mãe e meu pai. Minha mãe ela é artesã e antes de ser artesã, ela foi professora durante boa parte da vida dela. E o meu pai, ele é técnico em mineração. Olha. Então sempre trabalhou viajando bastante. A minha origem por parte de pai, ela é de uma família japonesa, de uma colônia japonesa no interior do Pará, que se chama Tomé-Açu. E meu pai, devido à mineração, ele foi trabalhar em Rondônia. E lá em Rondônia, ele conheceu a minha mãe. Minha mãe, ela vem da... O meu avô, ele é do Maranhão. E a minha avó de Belo Horizonte mesmo. E aí minha mãe foi dar aula lá em Rondônia, em Porto Velho, acabou conhecendo meu pai. E aí somos eu e minha irmã. Rafaela, ela é 4 anos mais velha, trabalha no estado também, é servidora pública. E aí a minha trajetória profissional, né? A gente nasceu numa família bem simples, a gente sempre correu muito atrás de estudar, nossos pais sempre destacaram muito isso. Eu tenho uma gratidão muito grande, assim, pelo esforço que minha mãe e meu pai fizeram por essa questão de correr atrás do estudo. E aí eu sempre tentei desenvolver a minha trajetória focando muito nisso. Aí estudei no Colégio Militar, depois do Colégio Militar eu fui para a Força Aérea Brasileira. E aí lá eu entrei muito novo, virei militar com 15 anos de idade, 15 para 16, é a tropa mais nova do Brasil. Depois de lá, quando eu formei na EPICAR, eu fiz concurso para o Corpo de Bombeiros, passei para o Corpo de Bombeiros, comecei minha trajetória. Simultaneamente fui fazer Direito na FMG, depois fui me especializar fora do país, estudei gestão de risco no Japão, fui atuar também na área de comunicação e foi toda essa trajetória até chegar hoje aí nessa representatividade agora na Câmara dos Deputados aí, levando a voz nossa do setor de emergência, dos bombeiros civis, dos bombeiros militares, da segurança pública, também da área da educação, da saúde. Então, assim, a gente tentando melhorar também a política, mas com o mesmo propósito, que esse propósito de salvar vidas. Que incrível, deputado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Isso é muito legal de saber. Eu sempre falo que essas informações, elas ficam, às vezes, escondidas nos bastidores, né? Todo mundo vê o senhor ali, eu até falei no podcast anterior, às vezes as pessoas falam assim, fulano deu sorte. Não é sorte, é uma trajetória de muito estudo, vamos falar assim, até renúncia de muitas coisas, né? Mas sempre buscando um objetivo pleno e claro e sempre salvando e guardando vidas, né? Com certeza, porque às vezes as pessoas, elas me veem, por exemplo, político hoje, e me veem numa posição de poder e acham que eu venho de uma lógica de privilégio. E uma coisa que é muito importante, que graças a Deus eu tenho, é diploma de realidade. Então eu vim de uma família muito simples. Tudo que eu consegui na vida foi por meio, sim, de oportunidades que eu tive, mas principalmente por meio de muito estudo e de muito esforço. E eu acho isso legal, não porque eu seja melhor ou pior do que ninguém, mas principalmente para mostrar, às vezes, algumas pessoas que nos acompanham, que é possível a gente prosperar por meio de trabalho sério, por meio de trabalho comprometido.
Eu consegui estar hoje na política não graças ao meu sobrenome familiar, não graças a uma questão de ser de uma família que economicamente é muito abastada. Foi realmente por meio de um trabalho que se visibilizou no Corpo de Bombeiros, mas principalmente por causa de um trabalho sério que a gente faz lá, no qual tive a oportunidade de ter até hoje de representar os meus irmãos e irmãs de farda. Então, a gente fica, de fato, muito feliz por tudo isso. Isso é incrível, porque a clareza que o senhor tanto fala como trabalha, ela dá para nós uma segurança e dá para nós uma vontade de fazer mais. Eu tenho acompanhado seus trabalhos nas redes sociais e uma semana o senhor foi, parece que umas 3 ou 4 cidades. A gente roda bastante. Eu falei assim, olha, eu acho que não vai responder para vir na voz do bombeiro, não. Quando o senhor respondeu, eu falei, não acredito. Ele respondeu, Helenita, ele respondeu. Aí ela começou a fazer os trabalhos de comunicação e é muito empolgante, porque atendendo... Minas Gerais é muito grande. Com certeza. 835 cidades, se não me engano. Muito grande. E locais que, às vezes, o recurso não chega tão rápido. E é legal que o seu trabalho, igual o senhor falou, não é por causa de sobrenome, é por causa de honra e vontade de servir as pessoas. Isso aí dá para ver na clareza de tudo que o senhor tem feito. Eu acho muito legal. E teve uma cidade que o senhor foi, que o senhor levou um caminhão-pipa. Achei a coisa mais legal. O senhor quer falar um pouquinho sobre a cidade? Que eu achei muito extraordinário aquele Uma coisa momento. que é muito importante, Benfica, a gente falar, é porque a galera o tempo todo fica demandando uma política diferente, mas nem todo mundo para pensar o que é fazer uma política diferente. Exatamente. Então, quando a gente fez, por meio do meu mandato, essas destinações dos caminhões-pipas, é porque a gente sabe que o nosso estado, como você mesmo disse, é um estado que passa o tempo todo por um período de estiagem, que a gente tem muitos incêndios florestais, e a gente tem localidades ali que não tem, às vezes, uma estrutura básica para poder fazer uma primeira resposta. Um caminhão-pipa, ele é um equipamento que não é barato, mas ele é muito mais viável do que, às vezes, a gente conseguir disponibilizar uma autobomba-tanque que custa muito mais caro, que custa na casa de 2 milhões de reais, né? E aí, qual que foi a nossa ideia? Equipar várias cidades. Então, até o presente momento, são mais de 10 cidades contempladas com esses caminhões-pipas. E aí, justamente nesse período de estiagem, que começa a pegar fogo aí, né, em todo o estado, a gente tem algo que faz a diferença. Então, aquele produtor rural que ele perderia a produção dele toda por incêndio, ele deixa de perder. O caminhão-pipa, ele atua não só nisso, mas também na questão do desabastecimento. Às vezes a gente tem alguns locais, sobretudo locais rurais, que às vezes tem problemas ali na questão de água, que ele também vai levar água. Então, são com políticas públicas assim que a gente consegue ir melhorando a vida daquela pessoa que está na ponta da lança. Então, é uma forma da gente fazer política diferente. E é aquilo que eu sempre falo, o cruel é que isso nem sempre é aquilo que fica mais visível e perceptível para o eleitor, porque o eleitor ele percebe quando o incêndio está acontecendo. Na porta dele. Mas quando ele deixa de acontecer por uma política bem feita de prevenção, nem sempre ele percebe. Verdade. Mas isso entra dentro daquilo que a gente falou, que é esse propósito de ajudar, de salvar vidas, de fazer isso de uma forma mais criativa e mais inteligente e eficaz do ponto de vista de uso de recurso público também. Eu acho muito bacana quando o senhor posta, né? Igual o senhor falou, o eleitor não enxerga. E tem nós da segurança do trabalho, do bombeiro civil, nós temos esse problema também, que às vezes fala assim, você não faz nada. Eu sempre falo assim, que o técnico de segurança é um vereador dentro de uma empresa. Exatamente, porque ele você precisa fala ali ficar o dia todo catequizando o pessoal, né, da importância da prevenção. Exatamente. E quando nós fazemos a prevenção, ninguém vê. Aí surgiu uma trend aí que falou assim, acidente evitado não é contado, não é visto. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer uma diferente. Acidente evitado deve de ser contado. E o trabalho feito, a prevenção feita, ela deve de ser mostrada. É o que o senhor tem feito nas redes sociais e isso é incrível, é muito bacana. Uma coisa que eu gostaria de saber do senhor, com certeza isso aí influenciou muito, mas no seu período, quando o senhor era bombeiro, estava bombeiro servindo ali, o senhor foi fazendo esses levantamentos para ver as necessidades? E o senhor tem trabalhado com essa forma de visão para o mandato também? Quando a gente está na ponta da lança, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente não só ouviu falar daquele problema, a gente vivenciou aquele problema. Então, assim, quantas foram as vezes que a gente, num período de estiagem, a gente viu entrar ali 100, 200 ocorrências em um dia de um incêndio de vegetação, e nem sempre a gente tinha a quantidade de recurso suficiente para atender tudo isso. Então, a gente sabe que um recurso como esse, ele vai atender a população, ele vai fazer a diferença. Mesmo que, como a gente disse, as pessoas não percebam. Uma das coisas que eu mais me orgulho no meu mandato de ter feito, entre as várias realizações, é de ter conseguido resolver o problema do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros da Santa Casa de Belo Horizonte.
Então, a Santa Casa de Belo Horizonte, uma instituição mais do que centenária, é a maior quantidade de leitos SUS de Minas Gerais, um dos maiores atendimentos da América Latina, em termos de atendimento de saúde, e lá a gente não tinha a questão da regularização de segurança contra incêndio e pânico. E aí a gente já viu no Brasil inteiro o efeito de vários incêndios que aconteceram em unidades hospitalares, os prejuízos, as mortes, os problemas. E o pessoal só deixa para pensar nisso quando isso daí tá batendo na porta, quando a gente vê a manchete no jornal, quando a gente vê as pessoas perdendo a vida. Então a gente fez uma destinação muito significativa, foi mais de R$1,5 milhão que foi destinado para lá por meio de emenda minha, para que a gente conseguisse fazer todas as medidas e hoje, depois de mais de 100 anos de forma inédita, a Santa Casa de Belo Horizonte ela pode oferecer um nível de segurança para os pacientes, para os profissionais que estão lá, que antes era algo inimaginável. Então, assim, isso é a política que funciona, é a política que dá certo. Mas, como eu disse, assim, agora a gente tem uma possibilidade muito menor de acontecer alguma coisa lá na Santa Casa. E como não vai acontecer, como não vai virar notícia, talvez as pessoas não percebam. Verdade. Mas é um cuidado que a gente que entende dessa área, que a gente que já percebeu o tanto que isso faz falta, a gente tem que ter esse compromisso moral e tem que ir ali e fazer aquilo não que é mais fácil, que é mais conveniente, mas principalmente o que é necessário, o que vai proteger a vida das pessoas. Exatamente. Esse, em particular, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar Exatamente. na formação dos brigadistas da Santa Casa. Para mim também foi muito bacana, e foi inédito mesmo, que nós vimos as vans chegando com os brigadistas e o pessoal chegando ali, fazendo o curso, e curioso para saber, e foi muito bom. E como o senhor falou, realmente, trabalhando dentro da prevenção não vai acontecer. Aí as pessoas vão falar assim, mas não está trabalhando. Gente, prevenção é necessário. E o espaço aqui, a voz do bombeiro, é justamente para mostrar que a prevenção vale a pena e que existem pessoas, você que está assistindo, pessoas como o deputado, como o Benfica Instrutor e vários outros profissionais trabalham para que se evite esse acidente. Porque a gente nós falamos o nome acidente, mas esquecemos de lembrar que existem vítimas diretas e indiretas. E o senhor teve a oportunidade de trabalhar com um desastre pesado, né? Nós lembramos disso. Vou só contar o meu caso particular, que eu fiquei a R$100 de estar ali naquele meio, que eu me neguei uma vaga lá e fui para Três Marias. No dia que eu cheguei em Três Marias para assumir o posto de trabalho, aconteceu aquela tragédia. Olha só. E é uma coisa que nós falamos de novo. O investimento da prevenção, não a falta, mas o investimento da prevenção, que ela tem que ser uma constante. É o que o senhor tem feito no seu mandato, tem mostrado isso. E é uma coisa maravilhosa. Porque uma coisa é falar e outra coisa é viver no momento. Com certeza, na exatamente. ponta da lança, sentir o calor do fogo. E não só isso, né, deputado? Escutar o choro da pessoa, né, o grito de desespero. Isso aí que dá mais desespero para quem está ali na atuação. Assim, eu me lembro, assim, sempre que eu vou conduzir essas políticas, assim, fazer essas destinações, por mais que a gente lide muito com esse paradigma, né, da percepção do eleitor, que nem sempre repara em quem realmente está trabalhando, eu genuinamente me recordo muito assim, das pessoas que eu atendi, dos irmãos, né, de farda que tantas vezes passam às vezes dificuldade pela falta de um recurso, pela falta de representatividade. Então a gente faz, lógico, de uma forma profissional, mas faz principalmente com o coração mesmo, porque a gente sabe que é uma pessoa que vai estar mais protegida, é uma vida que vai ser salva. Nem sempre as pessoas vão se lembrar disso, mas com certeza a gente está impactando ali, fazendo a diferença para muita gente. Sim, sem dúvida. E uma coisa que eu sempre falo, e uma das idealizações do canal, foi o seguinte, quando nós esquecemos da nossa história, cometemos erros do passado no presente, achando que nunca aconteceu. Sem E dúvida. geralmente quando eu vou fazer essas aulas, assim, a gente pega o pedacinho da história. Eu amo falar de história, porque eu começo ali para a brigada, né, falando 1963, do Grande Círculo no Rio de Janeiro. E a história se repete se vai a gente se não prestar repetindo, atenção, se a gente não aprender, né? Exato. Falta de saída de emergência. Quem já foi em um circo? Já viu o sistema de segurança? Não. Então, pois é, gente. Nós estamos, às vezes, vulneráveis aos mesmos problemas. E nós que temos voz, né, para falar sobre isso, às vezes a pessoa fala, não, nunca vai acontecer. Mas quando acontece, né? Em Minas Gerais, Ninho do Urubu, Canecão, e todos, se você for... eu pego mais ou menos essa linha. O Rio de Janeiro, Andraus, Joelma, 2 anos, né, seguidos. Depois, 83, Pujucá, e você vai puxando ali. E quando você vai falar assim, olha como que é igual. Não tinha saída de emergência, não tinha equipe treinada, não tinha sistema de combate, a princípio. Aí todo mundo fica assim, assustado.
Quando as pessoas começam a se despertar é diferente. E esse preparo, acho que ele deve ser uma constante sempre com as pessoas. Sem dúvida. Muito bacana. E além desse trabalho da prevenção, o senhor tem outros trabalhos maravilhosos também. Vou pegar um exemplo aqui e falar do idoso. Como que o senhor tem trabalhado e de onde que surgiu essa não necessidade, porque ela já existia, mas essa vontade de tratar com essa saúde pública, a segurança pública, de um modo geral? Olha, em relação à questão do idoso, eu tive a honra de presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, lá na Câmara, é uma comissão muito importante. E a partir do momento em que eu tive mais contato ainda com os projetos de lei, mas principalmente com os problemas relacionados à questão do idoso no Brasil, é impossível você não se sensibilizar. Uhum. O Brasil ele passa hoje por uma mudança estrutural na nossa pirâmide demográfica. Quer dizer, então, que a nossa pirâmide hoje, a gente tem uma quantidade muito maior do que a gente tinha em outras épocas de pessoas mais velhas. E quer dizer também que, além da gente ter uma quantidade maior, as pessoas elas estão com a longevidade, a expectativa dela de vidas muito maior. Então, se antes a gente tinha a questão de ter que lidar com pessoas de 80, de 90, de 100 anos, uma questão desse tamanho, hoje essa questão ela já se tornou uma realidade que não tem como você fugir disso. Uhum. E o nosso país, de forma geral, ele ainda não está preparado para isso. Então, a gente precisa pensar, olha... você pode ser que você tenha a sua família para cuidar de você, para te dar todo o suporte quando você ficar mais velho. Existem pessoas que elas não têm essa estrutura. Verdade. Então, a gente precisa ter algum tipo de acolhimento público, centro de referência, uma política pública de saúde, para poder atender essas pessoas. Só que a gente só vai conseguir fazer isso com eficiência, a gente já se prepara desde já. Quando a gente observa outros modelos no mundo, o Japão, por exemplo, é um país que a gente já lida com a maior parte da população já numa estratificação mais alta ali da faixa etária, você vê ali a quantidade de políticas públicas que existem. Então, o idoso, ele realmente continua sendo ativo na sociedade. Então, ele continua utilizando transporte público, ele continua trabalhando, continua tendo acesso a lazer, a cultura. E aqui no Brasil, a gente ainda tem muito aquela perspectiva do idoso como uma pessoa que está ali um segundo plano, que ela fica relegada muitas vezes a atividades que não são principais, as pessoas entendem que ela não tem que ser tão ativa, que ela tem que ficar mais em casa, e a gente precisa mudar essa concepção. A gente precisa dar condição para essas pessoas, olha, se a pessoa ela quiser trabalhar, ela tem que ter mercado de trabalho para ela, tem que ter qualificação profissional. Se ela quiser estudar, ela tem que ter oportunidade de estudo. Sim. Se ela quiser ter acesso à cultura, lazer, todas as questões, ela precisa ter. E aí a gente começa a pensar em algumas soluções. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem no Rio de Janeiro a questão da universidade de programas específicos para pessoas idosas. Porque quando a gente pensa na educação superior, geralmente a gente só pensa nessa ideia do jovem, que ele vai se profissionalizar, que ele vai entrar no mercado de trabalho, e a educação não é só isso. Então, quando a gente passa a desenvolver políticas públicas específicas para isso, a gente consegue ter um envelhecimento mais saudável da população e isso reduz também os problemas no nosso setor de saúde, que a gente para de ter tanta gente, né, no nosso setor de saúde, porque muitas vezes eles não tiveram acesso ao envelhecimento saudável. Então, tudo acaba sendo muito conectado na parte de política pública. E também outra bandeira, que é uma bandeira que me é muito cara, é a bandeira da segurança pública. E fazer segurança pública não de uma forma fácil, que é só chegar, gravar vídeo para lacrar, ficar xingando os outros, fazer aquela coisa ali de um circo mesmo. Mas realmente pensar a segurança pública, olha, como que os nossos profissionais de segurança pública hoje eles têm passado? O que eles precisam? É de reconhecimento salarial? É de valorização? É de oportunidade de qualificação? É de tudo isso? E como que a gente pode fazer isso de uma forma responsável? Então, o tempo todo do meu mandato, eu tenho estabelecido articulações para a gente conseguir avançar com isso. São articulações que elas são difíceis, porque a gente sabe, né, que a gente vive uma situação fiscal no Estado muito complicada. Muitas vezes quem deveria valorizar a gente não valoriza, muitas vezes faltam, né, oportunidades, mas dentro daquilo que é possível a gente fica o tempo todo articulando para a gente conseguir levantar essa bandeira, principalmente do servidor da segurança pública, e para que ele tenha condições adequadas, tanto de trabalhar quanto de trazer o sustento para ele e para a família dele. Muito bem. E é interessante que às vezes as pessoas falam assim, uma dificuldade que às vezes a gente vê de fora é a seguinte, nunca se falou sobre isso, por que agora está falando e está vindo com tanta força? Né? Sempre foi assim, por que agora nós vamos mudar? É o que o senhor falou, as pessoas não pensaram lá atrás, em algum momento da história, alguém tem que pensar. Sem dúvida. Se é a nossa vez, que a nossa voz seja ouvida. E que, além da nossa voz,
a parte técnica, que é o que o senhor acabou de falar, que eu achei sensacional, que é importante, não é só fazer barulho, é mostrar o caminho. Qual que é o caminho? Olha, nós podemos fazer essa e esse recurso. O que nós podemos fazer? Qual deles que nós podemos utilizar? O caminho é esse. E mostrar a clareza. Isso aí. E fazer representatividade da segurança pública de uma forma responsável. Porque é lógico que é muito mais fácil eu entregar enquanto política pública aquilo, às vezes, que o meu eleitor profissional de segurança pública vai perceber. Mas, para muito além disso, a gente precisa fazer aquilo que vai trazer uma melhoria também significativa na vida dele. Então, a gente luta o tempo todo por reconhecimento salarial, por direitos, por benefícios que são devidos, mas o tempo todo também com outros aspectos que geralmente são negligenciados. Então, eu tive orgulho, por exemplo, de ofertar pela primeira vez um mestrado para os bombeiros militares, para os profissionais de defesa civil, para as pessoas que atuam nessa área, para que eles possam também se qualificar em termos da gente ter um corpo técnico cada vez mais responsável. A gente também acabei de fazer uma entrega agora para a Polícia Rodoviária Federal de uma sala de descompressão. Por quê? Para que o profissional ele possa ter um ambiente também de receber um atendimento psicológico, de receber também ter um espaço onde ele pode conversar, compartilhar com outros colegas, ele às vezes um problema que ele está passando. A gente pensar também nas condições de trabalho dos nossos servidores. Então, fiz uma destinação agora para a Polícia Militar, para que a gente consiga restabelecer novos mobiliários, para que a gente tenha uma condição na nossa clínica psiquiátrica com todos esses problemas de saúde mental que estão afetando os nossos policiais penais, nossos agentes socioeducativos, lutar para que a gente tenha mais efetivo. Então, assim, fico o tempo todo batendo na porta para conseguir a convocação dos incidentes, como já consegui, tanto do socioeducativo, da Polícia Penal, do Bombeiro, enfim. Então, assim, é uma luta grande, mas uma luta que a gente faz com responsabilidade, fora ali só de ficar soltando bravata, porque a gente sabe que é isso que, de fato, vai entregar uma segurança pública melhor, tanto para o profissional, como também para a sociedade, que vai ser a sociedade que vai interagir com aquele profissional no dia a dia. Sim, eu trabalho com competência e técnica. Isso aí que é o sensacional. É bacana. Eu vi também que o trabalho do senhor agora para aumentar a faixa etária para 35 anos, né? Porque o que acontece? Como a gente teve uma Pede mudança... pra 40, que aí dá tempo de estudar, né? 39, dá um ano ainda para eu estudar, para passar. Dá tempo, né? Dá tempo. Como hoje a gente teve uma mudança nos requisitos de entrada, principalmente em relação à escolaridade, então hoje já se exige o curso superior, né? Tanto para a polícia quanto bombeiro, para as corporações como um todo, a gente percebe que há naturalmente um profissional que ele está em condições de fazer o concurso também numa idade mais elevada. Sim. E é natural que a gente possibilite, né, que aquela pessoa que ela está naquela faixa etária ali, ela tenha uma quantidade maior de oportunidades de completar o sonho dela, se for o sonho de entrar para as corporações. Lógico que a gente faz isso assim com muita responsabilidade, porque muita gente às vezes critica, fala assim, mas o profissional vai entrar com até 35 anos, vai ter que cumprir mais 35 anos de serviço, então ele vai estar com 70 anos, como é que ele vai estar na ativa? Qual que é a grande questão, gente? O profissional, quando ele entra com 34, 35 anos, primeiro que ele já está ciente de que ele vai estar submetendo a uma profissão que vai ter esse nível de exigência. A gente tem todo lá as nossas prescrições em relação aos níveis que são exigidos para teste físico, etc. Segundo, que ainda que com as mudanças da reforma da Previdência ele possa verbar menos tempo, hoje a gente tem essa limitação via de regra a 5 anos, certamente ele vai ter esse tempo para verbar, porque se ele está entrando com uma idade mais avançada, ele já vai ter tempo fora provavelmente. Sim. Então, assim, o que a gente quer fazer não é trazer qualquer tipo de prejuízo para a prestação de serviço, mas possibilitar aquela pessoa que tem um sonho, se for do interesse dela, se ela tiver condições de atender os requisitos, que ela possa fazer. Então, assim, quem quiser entrar para a polícia, para o corpo de bombeiros, com todo o cuidado que a gente tem, né, a gente vai estar super, né, de portas abertas, e por isso que a gente está trabalhando bastante para que esse projeto avance. Sim, e também porque a perspectiva de vida já aumentou Com significativamente. certeza. E o senhor falou algo muito maravilhoso, que é sobre essa conexão, eu gostaria de ressaltar, a conexão entre o preparo e a vida idosa, né, que é o master ou sênior. Com certeza. Às vezes, já aconteceu de entrar em sala de aula e pegar aluno chorando. Eu falei, qual que é o problema? Porque falaram comigo que com mais de 30 anos eu não consigo nada na vida. Eu falei, quem te falou isso? E o senhor falou algo interessante, que é, essa pessoa já tem uma vivência de campo, ela tem uma vivência, ela sabe algumas coisas, e ela tem uma estrutura já de maturidade.
Sem né? dúvida. Vamos pegar um exemplo. Começou ali muito novo. Pegou E hoje também, assim, né? Vamos colocar assim, o idoso de 60 anos de hoje, ele é diferente. completamente diferente Totalmente. do idoso de 60 anos de 20, 30, 40 anos atrás. Então, assim, hoje você vê uma pessoa de 60 anos, ainda mais com todos os recursos de saúde, de longevidade, qualidade de vida que a gente tem, é uma pessoa que ela tá ativa, é uma pessoa que ela tá com uma força produtiva gigantesca, é uma pessoa que tá ali, muitas vezes ali, no ápice ali da vida dela, que tem muito a nos oferecer e muito a desfrutar também enquanto pessoa. Sem dúvida. E nós vemos esse embate, até vamos pegar por que essa perspectiva. Porque dentro da área da segurança do trabalho, vamos traduzir dentro de empresa, a proteção é maior. Sim, sim. Você fala assim, uma pessoa com 40 anos, vamos pegar 40, há 20 anos atrás, que trabalhava num alto forno, por exemplo, é totalmente diferente. Com Antigamente certeza, trabalhava sem camisa, né? Vamos pegar aquele filme Chernobyl, por exemplo, né? Nem capacete usava, totalmente nu, jogando terra pra cima, sem proteção nenhuma. Exatamente. Hoje, gente, o que é aquelas roupas de classe A de proteção? Exatamente. É totalmente diferente. Então, o risco, a saúde ficou distante, a saúde é mais preservada. A forma de trabalhar também mudou, né? Hoje também não é tanto na força bruta, né? É muito mais na técnica, na abordagem, na doutrina ali. É método, tudo hoje é método. Qual o método de qualidade? Planejamento. Qual o planejamento para atividade? Quais são as situações de risco? Qual que é a forma de prevenção? Sem dúvida, então, nós temos um trabalho muito grande. O trabalho já é muito mais estratégico. É mais estratégico, exatamente. Justamente para poder valorizar a vida, que o senhor colocou aqui para nós. E hoje nós temos também, junto com as corporações, né, o bombeiro, né, e a equipe do SAMU, que é a equipe do bombeiro profissional civil. Com o senhor certeza. já deve ter trabalhado lado a lado Sem com essa dúvida. equipe, né, já viu nos eventos, a gente já se encontrou em eventos. Fala para nós o que o senhor tem visto aí nos eventos e como que o senhor encara, como que o senhor aborda essa profissão nossa, que eu sempre falo, eu vou falar de novo, a corporação nunca nos colocou de lado. Eu vou falar e com certeza terei críticas, isso é fala minha. Nós nos colocamos de lado. E o senhor falou algo no início que é maravilhoso, que é a respeito de preparo. Poxa, eu me preparei, eu fiz isso, eu me preparei, eu fiz aquilo, treinamento, viajei e dediquei para ter a informação que o senhor tem hoje, né? E, consecutivamente, a formação que o senhor tem. Sem dúvida. Como que o senhor tem abordado, como que o senhor tem visto o bombeiro profissional civil dentro de Minas Gerais? E se tiver puder colocar algum comparativo de alguns estados, coloque para nós, por favor, porque eu gostaria de que a voz do bombeiro seja um espaço, que ela seja um espaço para que o bombeiro possa enxergar que ele tem possibilidade, ele tem crescimento e a oportunidade vem para aquele que corre atrás. Olha, a primeira coisa que é mais importante é que tem muita gente aí que fica alimentando como se houvesse uma rincha, como se houvesse uma animosidade entre o bombeiro militar e o bombeiro profissional civil. Isso é uma grande mentira, gente, porque todas as duas profissões, elas são igualmente importantes, cada uma na sua área de atuação. E para o bombeiro civil, é fundamental que o bombeiro militar ele esteja trabalhando, que ele esteja funcionando bem, e da mesma forma, para o bombeiro militar, é fundamental que o bombeiro profissional civil também esteja funcionando bem. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, porque tem muita gente que alimenta como se houvesse uma disputa, e a gente tem que questionar muito quais são os interesses dessas pessoas que estão alimentando isso, porque todos os bons profissionais, tanto do bombeiro militar quanto do bombeiro profissional civil, são profissionais que se respeitam e que se complementam. Então, a primeira questão, eu lembro que na época que a gente começou com a regulamentação por parte do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais da atividade do bombeiro profissional civil, a gente teve muita polêmica, muita discussão, como se os bombeiros militares eles quisessem restringir ou prejudicar a atividade. E isso é uma grande mentira pelo seguinte, porque você pensa só comigo, a partir do momento que a gente tem uma atividade que ela é regulamentada, a gente valoriza o bom profissional. Exatamente. Então, se a gente vai, por exemplo, um cenário de outros estados que não tem nenhuma regulamentação, você que é um cara que passou por um processo de credenciamento, por um processo de formação, você que realmente é um cara que estudou e que tem todo esse cabedal de conhecimentos, quando você vai para um estado, para um local que não tem regulamentação, você é aquele profissional que não investiu absolutamente nada, que colocou um uniforme ali e falou assim, eu sou bombeiro, vocês, de forma objetiva, estão no mesmo patamar, porque não tem diferenciação. Sim. Agora, a partir do momento que a gente fala assim, olha, gente, o bombeiro profissional civil, ele precisa passar
por essa grade de formação, ele precisa passar por uma escola que é acreditada no Corpo de Bombeiros. Isso valoriza o bom profissional, porque ajuda a diferenciar aquele cara que é completamente desregulamentado. E por que isso é importante? Porque aí na hora que a pessoa ela for fazer uma contratação, por exemplo, ela vai contratar o quê? Aquele profissional que ele está corretamente credenciado. Isso valoriza você receber um salário melhor, valoriza você ser reconhecido pelo seu potencial de trabalho. E tanto isso é importante, tanto isso é verdade, porque no caso, por exemplo, da questão dos hospitais, por exemplo, a gente está falando aqui da Santa Casa. A norma técnica que exige a presença do bombeiro profissional civil, do brigadista ali, profissional ali, é uma norma do próprio Corpo de Bombeiros. Sim, então, nós mesmos, né, quando eu digo nós, né, Corpo de Bombeiros Militar, sim. a gente cria uma exigência que mostra o tanto que é imprescindível o profissional e que, naturalmente, mostra a necessidade de a gente ter esse profissional lá. E isso é fundamental por quê? Porque todo Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais percebe que é impossível a gente estar em todos os locais ao mesmo tempo e que o tipo de trabalho que o bombeiro profissional desenvolve ali, dentro ali daquela empresa, dentro daquele evento, dentro daquela edificação, aquele trabalho interno ali, ele é fundamental. É muitas vezes o que vai garantir que a gente ou não tenha o evento para a gente poder atuar, o que vai prevenir, o que vai salvar vidas, que é o cenário ideal, ou que, se ocorrer, a gente ainda tenha, muitas vezes, uma primeira resposta extremamente qualificada, o que vai salvar mais vidas, vai facilitar o nosso trabalho, e quando todo mundo está em sinergia, a gente tem, então, assim, uma confluência ali de fatores que é muito positiva. Então, assim, existe um profundo respeito, em primeiro lugar, pelos bombeiros militares, do trabalho do bombeiro profissional civil, e para muito além disso, existe um apoio, um fomento. Então, tanto isso é verdade dessa sinergia, que o tempo todo essas exigências em relação a gente ter esse profissional lá dentro, elas são editadas pelo próprio Corpo de Bombeiros. Então, assim, eu fico muito feliz, inclusive, da gente ter a oportunidade de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas elas criticam sem saber. Exato. Às vezes o pessoal alimenta como se tivesse essa animosidade. Assim, a gente, na verdade, gente, infelizmente, tem desastre, problema, tragédia para todo mundo, né? Cada um tem sua área de atuação, tudo é importante, todo mundo se complementa e, pelo menos assim, durante a minha atuação profissional e até hoje, né? Porque mesmo não atuando agora como bombeiro militar, continuo representando e lidando com vários locais, eu tenho, assim, ótimos exemplos de situações que isso tem funcionado muito bem. Então, o bombeiro profissional civil ali salvando vidas ali no âmbito de atuação dele, bombeiro militar também, e todo mundo saindo satisfeito. Então, a gente precisa mesmo investir, precisa reconhecer o valor de todos os profissionais e entender, né, que a nossa área ela possibilita com que a gente atue nessa forma harmônica, dessa forma complementar. Exatamente. O que o senhor falou é interessante, que as pessoas têm interesses, né? Tem um jogo do interesse. E tem pessoas que vão para a sala de aula e vão falar na preparação, né? Vai lá no Cefib, faz o curso, vai para dentro da sala de aula, ao invés de fomentar a forma de prevenção, que é o que eu sempre falo, gente, tem que ter prevenção. Eu sou um tipo de instrutor, eu pego pesado algumas vezes. Mas por quê? Porque tem situação que vai ser pesada. Claro. Né? Tem situação, vamos pegar um exemplo, se você grita no ouvido do aluno, por que ele está fazendo aquilo? Porque ele vai precisar de administrar a calma, a paciência. Ele vai ser formado um militar? Não, não é. O bombeiro civil não é para ser militar. É para ser prevencionista. Mas é para ser uma pessoa que ele raciocina antes de fazer. É uma pessoa que ele vai... tem que saber trabalhar, né? Sob estresse, ele tem que saber trabalhar de forma correta. Exato. A gente, assim, o processo de formação, né, do profissional bombeiro, seja militar ou seja civil, é fundamental porque é um profissional de emergência, Exato. né? Por mais que a gente trabalhe dentro de uma lógica de evitar, dentro de uma lógica prevencionista, a gente sempre tem que estar pronto para lidar com uma situação de emergência. E por isso que a gente tem esse cuidado, por isso que tem que ser uma escola séria, por isso que tem que ser instrutores credenciados, reconhecidos, para que a gente garanta que aquele profissional ali, na hora que na gíria, né, o pau torar mesmo, ele esteja em condições de fazer uma boa atuação, como felizmente a gente tem tido ótimos exemplos aqui em Minas Gerais. Então, eu acho que essa questão da regulamentação, por mais que ela tenha gerado muita polêmica no início, ela não só serviu
para a gente valorizar e reconhecer os bons profissionais, mas principalmente para profissionalizar ainda mais a categoria. Separou o que é bastante. ótimo para todo mundo, porque separa ali o joio do trigo e dá condições dos bons profissionais eles terem acesso a mais oportunidades, a oportunidades mais qualificadas, melhor remuneradas. Então, assim, eu acho que é um processo que é positivo e as pessoas elas precisam perceber a importância e o tanto que esse processo realmente ele ajuda principalmente o profissional que está lá na ponta da lança. Exatamente. Porque essa conversa é interessante para falar assim, primeiro a prevenção, se não houver prevenção, aí vem a atuação. Aí que vem as questões das responsabilidades. Com certeza. Houve atuação por quê? A prevenção falhou em qual ponto, em qual nível? Aí vamos separar o que veste a camisa e o que pega a caneta para estudar? Bem, você fez a prevenção aqui, você recomendou, você fez. Cadê o projeto? Ah, eu não sei, nunca ouvi falar de projeto. Aí pega pesado, aí fica difícil. Com certeza. Às vezes a pessoa quer falar mal do bombeiro militar. Eu não ouso levantar essa bandeira de forma alguma. Eu sou bombeiro profissional civil, sempre quis ser militar, tentei os concursos, mas não consegui passar, foi mais complicado. Mas a felicidade de poder ser um profissional civil e hoje instrutor para preparar e ter a oportunidade de sentar com o senhor para discutir sobre isso é importante. E a possibilidade para qualquer um. Tem espaço para qualquer um. Basta ter preparo. E preparo não é se comparar, é se preparar. Preparação é diferente de comparação. Se eu me preparar, eu posso chegar a sentar, ocupar lugares e cadeiras onde que talvez a gente nem imagina, né? E sempre também é o que eu sempre digo, né, gente? É lógico que, assim, dentro da nossa trajetória de vida, trajetória profissional, você pode lidar com um bombeiro militar, algum bombeiro profissional civil que seja um cara chato, arrogante, vaidoso, isso faz parte da vida. Todo lugar mas tem. Mas a gente precisa entender, assim, o que é da pessoa e o que é da função. E, assim, a esmagadora maioria, tanto dos bombeiros militares quanto dos bombeiros civis, são pessoas extremamente altruístas, pessoas extremamente dedicadas, comprometidas. E é o que eu sempre falo, a prioridade, ela tem que ser da vítima. Então, acho que, sobretudo na nossa área, a gente que lida com a vida num momento muito delicado ali, a gente não pode se deixar levar por essas paixões, por essas vaidades. Então, assim, o que for para ajudar a pessoa ali que precisa ser atendida, a gente tem que fazer. Independente se isso vai ser conduzido por um bombeiro civil, militar, a gente realmente tem que se ajudar ali, porque tem muito problema para a gente resolver. Exatamente, isso é verdade. E é um trabalho muito delicado, né? Vamos falar assim, que é delicado. Porque na hora do treinamento, é igual você falou, o pau tá torando. Mas na hora do atendimento, às vezes eu brinco com os alunos, transpira no CT, transpira no treinamento, mas não sangra no atendimento. É na escola, né? Exato. Erra aqui, mas não erra lá. Às vezes a gente pega um pouco, nós pegamos pesado com os alunos, não é para ser maldoso, é para estar pronto para esse momento. É profissional, né? Leva o nome do instrutor também, né? Eu fui treinado com o Benfica, esse aí não. Comigo não. Você sabe como funciona as situações. E esse trabalho do bombeiro profissional civil nos eventos tem sido, graças a Deus, muito bem agraciado. Lógico, tem, igual nós já falamos, tem problemas de todos os níveis, mas na esmagadora potência do trabalho, tem dado certo. E a importância de ter as ITs, instruções técnicas, as portarias do bombeiro, é justamente para aperfeiçoar a cada instante, né? E nós esperamos ainda de ter uma maturidade da classe civil, né, os bombeiros civis, de chegar num nível de respeito tão grande quanto em alguns estados. Por exemplo, Rio de Janeiro, o pessoal é muito bem conceituado, Rio Grande do Sul, o pessoal muito bem conceituado. Nós estamos no estado onde que os 2 maiores acidentes de trabalho aconteceram. Verdade. Né? E por falta de prevenção. Né? Então, nós temos que estar preparados para não que atuar, mas prevenir. Não, com certeza. É o que eu sempre digo, assim, né? Às vezes a gente vai fazer uma atuação integrada, por exemplo, a gente vai atuar dentro de uma edificação, dentro de uma empresa, e eu, pelo menos, eu sempre vou com a maior humildade e respeito do mundo, que você imagina o seguinte, eu vou atender uma ocorrência dentro de um shopping ali, por exemplo. Não tem nem como comparar o conhecimento específico que aquele colega civil ali, ele tem ali do ambiente, dos riscos, dos acessos. Então, assim, por mais que eu tenha a minha preparação também, o conhecimento específico daquele local ali, pô, ele tá nos luz na minha frente, eu tenho a maior humildade e felicidade em reconhecer isso. Às vezes a gente vai atuar dentro de alguma planta, de alguma empresa ali, poxa, o bombeiro ali, o profissional
profissional civil ali, ele sabe tudo ali, onde que estão os equipamentos, quais são os planos ali de contingência. Ali, obviamente, vou vestir ali meu chapéu ali da humildade, ali, aprender muito com ele. Vamos trabalhar coordenados ali. E eu tenho certeza que juntando o meu conhecimento em determinada área, juntando o conhecimento dele, sem dúvida, quem vai ser beneficiado vai ser a vítima. Então, eu acho que o que às vezes a gente tem de alguns problemas pontuais, eles são provocados às vezes por essas questões de posturas de pessoas, mas não das nossas funções, que, como eu disse, são funções extremamente complementares, extremamente importantes, né? Tudo é importante se for feito com carinho, com amor, e é da forma como a gente faz todos os dias. Hein? Exato. Eu achei interessante se eu falar sobre o conhecimento da planta, né, do local, do ambiente, porque alguém me questionou uma vez, mas o brigadista, ele pode fazer alguma coisa, mas é o bombeiro que vai fazer, o bombeiro militar que vai resolver. Eu falo, presta atenção, o bombeiro militar vai, mas se você ligar para o bombeiro e falar assim, eu estou no lado do forno 4, na rua F da refinaria, ele sabe onde que é isso? Não. Então, é o brigadista que vai conduzir, meu amigo. Exatamente. Presta atenção no trabalho. Todo mundo se ajuda. Ajuda mútua, trabalho em equipe, é uma equipe de trabalho, e é necessário, a gente não pode. Eu até fomento um pouco a respeito, por exemplo, da Lei Lucas, né, que eu gosto muito de falar sobre ela, que reflete dentro das escolas. O preparo poderia estar... Tem muita gente, na hora do treinamento de brigada de incêndio, por exemplo, fala assim, essa informação poderia estar vindo dentro das escolas. Sim, nós temos a Lei Lucas, que são para os servidores, os professores, né, e todo o corpo ali docente e todos os funcionários. Mas, às vezes, o pai, a mãe, é treinada na empresa e não lembra de fazer isso em casa. Exatamente. Né? A prevenção existe na rua, existe na empresa, mas também tem que existir em casa. E também, por mais que isso seja uma preocupação da empresa ou da escola, você tem que pensar que a principal pessoa preocupada com a segurança sua e da sua família tem que ser você mesmo. Exatamente. Né? Então, se você puder orientar ali o seu filho, sua esposa, o seu ambiente familiar ali de como agir em determinadas situações, com certeza, quem vai ser principal beneficiado com isso vai ser você mesmo, que vai poder ter a sua família muito mais protegida, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A gente vê, assim, às vezes a pessoa, ela tá ali observando ali uma questão de mapa de risco ali na empresa, mas está ali com o risco de uma piscina em casa, sem adotar nenhuma medida. E aí, todo dia, às vezes, a gente vê uma ocorrência ali de uma criança, às vezes, que acaba até falecendo porque afogou em casa. E, às vezes, o pai está todo dia ali lidando com o mapa de risco, com planejamento de contingência, com o simulado ali, e não consegue mudar as coisas, né? Então, assim, a casa e o trabalho, eles são extensão de uma mesma vida, né? Se a gente puder conectar naquilo que for positivo, com certeza vai ser um ganho significativo também. A segurança tem que ser uma consciência constante. Sem dúvida, sem dúvida. Vou pegar um exemplo. O tal de trocar a lâmpada em cima da cadeira. Meu pai. Na empresa tem um procedimento. NR35, sei o quê. Mas em casa você tem a cadeirinha. É bem complicado essa parte. Ô, deputado, uma pergunta. Qual o próximo passo para o desenvolvimento desse trabalho do senhor? Que agora ano que vem entra ano de eleição. Quais que estão sendo os preparativos dos próximos passos? Hoje, o meu projeto para o ano que vem é eu ir para a reeleição como deputado federal, porque eu entendo que o trabalho que eu estou fazendo é um trabalho que merece continuidade e tem muita coisa que a gente ainda deve entregar. Então, assim, não tenho projeto de poder, não, mas eu tenho um projeto de dar continuidade no meu trabalho, entendendo que o que eu estou fazendo lá é algo que é importante, algo que é útil, é algo que está sendo feito com responsabilidade técnica, é algo que está sendo feito com responsabilidade ética também. Então, eu quero continuar lá. Só que, obviamente, eu também não deixo de conduzir alguns projetos pessoais, porque eu entendo que é importante a gente sempre continuar se qualificando, a gente continuar estudando. Então, assim, já estou há algum tempo adiando o doutorado, não sei se já entra o doutorado agora, que é difícil de conciliar com política, a gente viaja muito, demanda bastante também. E também, né, eu tô com os meus 32 anos, então acho que daqui a pouco também eu tenho uma preocupação também na parte familiar também. Começar a desacelerar. Né? Não de desacelerar, mas assim, eu acho que chega um momento também da sua vida, assim, que essa questão de casar, de ter filhos também, né? Eu tenho uma vontade muito grande, assim, né? De poder constituir minha família. Eu acho que à medida que a idade vai chegando, você vai ficando
mais maduro, essa demanda ela se apresenta com uma força maior, né? Ó. Aí a dificuldade é conseguir equilibrar todos esses pratinhos, Legal. mas projetos assim eu tenho vários assim, pelo menos a minha vida eu tenho tentado conduzir dessa forma, mas confesso que na política assim é bem corrido, bem estressante assim. O pessoal só vê o close assim, não vê o corre que tem verdade, por trás verdade. que a gente acaba abrindo mão de muita coisa assim, Eu vou perguntar sobre esse close aí agora, porque nas redes sociais, eu sei que as redes sociais, elas maqueiam muito a questão de felicidade. Sem né? dúvida. Mas o senhor tem um brilho diferente. O senhor tem um brilho diferente nas redes sociais. O que alimenta essa felicidade? Se o que toda postagem o senhor está com um sorriso até na orelha, mesmo que às vezes o assunto é sério, o senhor transmite uma segurança positiva, mas também toda vez que eu vejo o senhor entregando algum recurso, fazendo alguma coisa, dá para ver que não é a felicidade de estar entregando. Então, tem algo a mais naquilo. Fala para nós um pouquinho sobre isso. Tem até uma frase que eu gosto muito, até deixar lá no meu Instagram, que fala o seguinte, né? Que fazer o bem é a única felicidade verdadeira. É lógico, assim, a vida política é uma vida que ela é extremamente desgastante. Desgastante tanto no aspecto físico, porque você, né, no mandato, você precisa estar em Brasília, mas você precisa voltar o tempo todo para a base para poder acompanhar mesmo nos municípios, precisa deslocar muito, isso sacrifica muito a família. Minas é um estado que você fica 8, 9 horas na estrada e continua dentro do mesmo estado. Então, e ainda mais eu que sou um deputado que não sou rico, estou muito longe disso, eu não viajo em helicóptero, não. Eu vou no carro, mesmo sofrendo, ciático doendo, estou com problema ciático. Então, isso daí a galera não vê, assim, você ser um deputado honesto é mais doloroso nesse aspecto, né, de mais sacrificante. Mas ao mesmo tempo, assim, que você abre mão de muita coisa, eu acho que no momento que você vê que algo que você construiu ou ajudou a construir impacta as pessoas, isso é muito legal. Então, assim, eu penso, a gente destina um recurso para a saúde, para aumentar, por exemplo, uma área ali de oncologia ou um setor de hemodiálise. Você pensar ali que uma senhorinha que ela ia esperar 3 meses para poder fazer uma consulta, agora ela não vai ter que esperar tudo isso. Uma pessoa que às vezes poderia até morrer esperando um tratamento, ela vai poder ter acesso a isso. Uma criança que ela ia ter acesso a uma escola que não está bacana, que não está reformada, agora ela tem um material. E isso faz muita diferença. Sem falar também das legislações que a gente vai conseguindo caminhar, que vão garantir com que uma pessoa tenha mais dignidade, que vão garantir com que uma pessoa ali tenha acesso a determinadas situações, pare de sofrer determinadas injustiças. Então, assim, política, você pode gostar ou não gostar de política, mas é um fato que a ferramenta de maior transformação social que existe é a política. E não existe espaço vazio. Se a gente não ocupar aquelas cadeiras ali, alguém vai ocupar. Exato. Mas não tem nenhum mandato ali, nenhuma legislatura ali do Congresso que começa com uma cadeira vazia. Todas as cadeiras são ocupadas. Então, assim, é desgastante, é muito sacrificante. A gente passa também por dilemas morais muito grandes, porque você fazer uma política hoje, eu sou um cara que eu não sou ligado a nenhum extremo, eu não sou uma pessoa que me sinta à vontade em ficar xingando, ofendendo outras pessoas, por mais que eu tenha as minhas opiniões, tenha as minhas convicções, eu não entendo que a gente consiga construir, que a gente consiga edificar certas coisas xingando os outros. Então, assim, você fazer política, uma política sensata, uma política humana, responsável, não extremista, no atual cenário que a gente tem, que é um cenário extremamente polarizado, que as pessoas elas querem entrar nas redes ali, querem consumir política como entretenimento, quer ver porradaria, Isso. xingamento, Exato. baixaria, é muito difícil. Mas é bagunça. Mas eu entendo que é um pouco do que você entende como missão de vida. Então, isso pode parecer idealista, clichê demais, mas assim, e isso é uma coisa que é muito cruel na minha história, as pessoas muitas vezes não sabem disso. Eu, diferente de outras profissões públicas, quando eu sou eleito, eu abro mão de toda a minha progressão na carreira dos bombeiros. E eu abri mão de um lugar que eu amava muito, que eu já tinha o meu lugar conquistado, que na pior das hipóteses eu ia aposentar como coronel, porque eu entrei muito novo, e aí, né, pela progressão de carreira. E eu abri mão de tudo isso, de um lugar que me trazia satisfação profissional, de um lugar que me trazia conforto financeiro, que eu tinha estabilidade assegurada, e abri mão de tudo isso por um caminho que é um caminho que ele é desgastante, que ele tem sim suas vantagens, não vou mentir, mas que tem um número de desvantagens muito maior do que as pessoas imaginam. E aí por que eu digo isso é cruel? Porque em outras profissões a pessoa pode fazer esse movimento,
fui lá para o mandato, não gostei e voltei amanhã. Não, no meu caso, eu fiz uma decisão que ela é irreversível. E fiz uma decisão consciente, sabendo que seria difícil, como é difícil, mas sabendo também que é necessário fazer aquilo que precisa ser feito. Então, dentro dessa análise muito madura mesmo que eu tive naquele momento, eu falei assim, gente, eu acho que as minhas habilidades, elas podem ser úteis a uma causa maior, com o mesmo propósito, que é o propósito de ajudar os outros, que é o propósito de salvar vidas? Acho. E aí foi esse movimento que eu fiz. Porque tem muita gente que vai para um mandato enquanto oportunidade de ou ficar poderoso, ou ficar rico, ou, enfim, ter acesso a outras coisas. E, genuinamente, assim, eu falo assim, lógico que pode haver coisa boa nisso, mas isso nunca foi do meu interesse. Então, assim, eu falei assim, olha, eu acho que é uma coisa que a minha habilidade, ela pode ser útil, acho que a gente pode servir a mais pessoas. Então vamos fazer isso da melhor forma. E é isso que tem acontecido. Continuo morando no mesmo lugar, no mesmo estilo de vida, com os mesmos amigos, passando as mesmas raivas, na verdade, mais raiva. Mas eu acho que a gente apresenta um contraponto na política que hoje é encarado de uma forma muito negativa, que você falar que é político numa mesa de bar é pior do que você falar que você é ladrão, que você é qualquer outra coisa. O pessoal até assusta, já cria uma resistência. Mas mostrando que é sobretudo nesses lugares que a gente precisa fazer de uma forma diferente, mostrar que é possível. Tem muita gente que deixou de ser meu colega, meu amigo, depois que eu virei político, parece que você ficou radioativo, né? Mas eu falo assim, gente, da mesma forma que dentro da sua profissão existe gente boa, gente ruim, existe gente que merece ser respeitada, que não merece ser respeitada, política ela não é um universo à parte, é um universo que é composto por pessoas como as pessoas que estão no seu meio de trabalho, na sua comunidade, no seu bairro, e a gente precisa melhorar dentro daquilo que a gente acredita. Exato, eu acho muito interessante isso aí, e é importante a gente falar. Política é importante ser falado, eu não tenho essa ideia. Política de futebol não se discute, gente. Faz parte da nossa vida, nós precisamos discutir sobre isso, e é muito importante. Agora uma pergunta para o senhor que vai direto. O senhor tem visto o impacto do senhor na minha profissão, bombeiro profissional civil, na sua profissão, bombeiro militar? E o senhor tem visto isso como que positivamente tem influenciado outras pessoas? Sim, porque é a primeira vez que a gente tem um bombeiro de carreira mesmo no Congresso Nacional. E isso é algo muito forte e de muita responsabilidade, porque a gente precisa dar voz a todos esses profissionais, né? Não só bombeiros, mas profissionais de segurança pública, outras vozes que elas ficam muito esquecidas. E por que isso é importante? Porque quando a gente vai falar, por exemplo, de uma regulamentação de uma profissão, quando a gente vai falar de um projeto de lei para exigir determinadas medidas no ambiente ali para trazer mais segurança, quando a gente vai falar de uma política pública que traz recursos para a área de prevenção de desastres, da prevenção de acidentes, são hoje pautas que elas não eram até então levadas na Câmara, ou não eram levadas com a seriedade que merecem, porque faltava representatividade. Então, aquele detalhe que antes era esquecido, que era relegado, hoje a gente já tem uma pessoa e humildemente eu desenvolvo lá esse ferrinho de dentista para lembrar. Fala assim, gente, olha, vamos falar de desastre, vamos falar de prevenção, vamos falar desses profissionais da urgência e emergência que tantas vezes são desvalorizados. Então, assim, outro dia eu estava lá, era o único parlamentar lá no Congresso que estava falando sobre o absurdo que acontece, por exemplo, com os condutores, né, do SAMU, que não são considerados profissionais de saúde, que é um absurdo, que eles prestam assistência direta ao paciente. E quantas vezes ali não fui também discutir questões relacionadas ao bombeiro militar, ao bombeiro profissional civil, porque são grupos que eles merecem ser representados e o que a gente puder fazer para reconhecer, para valorizar, a gente está fazendo. É lógico, gente, que assim, que não é fácil, tem muito obstáculo, tem muita dificuldade, mas que vocês possam ter a tranquilidade, a certeza que não tem nenhum dia que eu não acordo com o objetivo da gente conseguir melhorar as coisas. Lógico que não na velocidade, às vezes, que a gente gostaria, porque o universo ali, o lobby é pesado, ele tem muita gente contra a gente, mas assim, fazendo um papel muito importante, que é levantar a nossa bandeira e ir caminhando ali com os nossos direitos, com as nossas questões que são fundamentais. Muito bem, deputado. Gostei. Me senti ainda mais representado. Foi muito legal, muito legal. Deputado, infelizmente o nosso tempo é curto, mas muito bem aproveitado, com todo o impacto e compactação que o senhor fez do assunto, foi maravilhoso. Gostei muito, espero que dê um impacto positivo grandioso e com certeza dará no canal A Voz do Bombeiro, porque vou pegar aqui uma fala aqui. O senhor estimulou muito em nós ter essa voz,
pode ter sido ali naquele momento de tragédia, mas abriu uma porta que ela jamais será fechada, né? Que nós temos voz, os nossos amigos, profissionais, irmãos de uniforme e farda, que nós usamos uniforme, vocês usam farda, mas nós somos braços dados para um grande objetivo. E esse trabalho não pode parar. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, um resumo, e desse o seu veredito do que o senhor achou do trabalho, o que o senhor acha do trabalho que o senhor faz, do trabalho do bombeiro, e esse espaço, suas considerações finais para nós. Olha, primeiro agradecer e parabenizar pela iniciativa. Acho que é super importante a gente ter um local para poder ter esse tipo de discussão. Então, assim, parabenizar você e toda a equipe que foram e são extremamente gentis comigo também, com toda a minha equipe. E dizer o seguinte, gente, eu fico muito emocionado mesmo, essa é a palavra, quando eu vejo as pessoas que nós representamos de alguma forma. Humildemente, eu falo isso porque o trabalho que o bombeiro profissional civil ele faz ali, ajudando, salvando uma vida, o trabalho que o bombeiro militar ele faz, o trabalho que um outro socorrista, que um profissional do SAMU, isso que a gente faz é algo muito nobre mesmo, né? Acho que salvar vidas, ajudar o próximo é o mandamento de Cristo, né? Para quem crê, né? Como eu creio. Sim. E isso é algo que demanda uma bênção mesmo que é muito grande. E aí, quando eu percebo que a gente tem a possibilidade de fazer com que a voz de todas essas pessoas seja ecoada de uma forma mais intensa por intermédio do meu trabalho, do trabalho de outras pessoas, eu fico realmente muito feliz. Então, que todos esses profissionais eles possam ter certeza que a gente faz isso com muito cuidado, com muito carinho, com muita responsabilidade, mas principalmente com muita verdade, com muito coração. Eu acho que se o trabalho ele, de alguma forma dá certo, é porque ele é feito de uma forma genuína e quem é de verdade sabe quem é de verdade, e sabe também quem não é de verdade. Exato. Então a gente faz isso com um cuidado muito grande e que todos, né, que nos acompanham possam ser abençoados por intermédio do seu trabalho, possam continuar se qualificando, se dedicando ao próximo e mantendo essa chama de servir ao próximo sempre acesa. Sempre. Então a gente está nessa vida que é para servir, né, para ser servido, né, e trabalhar para ajudar o próximo talvez seja uma das maiores sensações de gratidão que a gente pode ter na vida. Então fiquem firmes aí nos propósitos de vocês e o que a gente puder ajudar vai ser sempre um prazer. A gente vai estar lá no congresso, lá sempre tremulando essa bandeira aí. É isso aí. Deputado, muitíssimo obrigado. Deus te abençoe muito, tá? Todos nós. Foi um grande prazer ter o senhor aqui. Que a voz do bombeiro possa crescer junto com o senhor e que nós possamos levar essa voz, ecoar para todo o nosso país, o que o nosso Brasil merece. Com certeza, a gente está nesse mundo para ser instrumento. É isso aí. E é isso aí, galera. Mais um episódio da Voz do Bombeiro, hoje com o deputado Pedro Aihara. Acertei? Acertou. Acertei! Perfeitamente. Eu acertei. Tô treinando faz 2 semanas. Eu escutei até videozinho no Instagram pra falar certo. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Curte, comenta, se inscreve aqui no canal, segue nas redes sociais. Como podemos encontrar o senhor nas redes sociais? @Pedro Aihara. Aihara escreve A-I-H-A-R-A. Aí tem lá todas as nossas outras redes também. Volta lá, dá play de novo, escuta pra você não fazer errado, tá bom? Grande abraço. Valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau. Tchau.